Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você as 5 melhores dicas para você comprar passagem aérea mais barata dos melhores preços quando essa pandemia toda passar. E a quinta dica, pessoal, eu montei uma listagem bem legal aqui para vocês, e a quinta dica, ela é fundamental e foi importantíssima para minha última viagem. Quem acompanha aqui os meus conteúdos no canal Compra Planejada sabe que ano passado eu acabei indo nas férias de julho para o Peru, conhecer a região, fazer um roteiro histórico lá, no Império Inca. E essa última dica que eu vou passar para você foi fundamental, foi importantíssima para eu conseguir economizar uma boa quantia aí com passagens aéreas. Então assiste esse vídeo até o final, esse assunto é novo e é muito interessante, tenho certeza que vai te ajudar. Bom, como é de costume aqui, já deixa o like pra gente para nos ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu sei, muita gente tinha vontade de viajar, tinha esse desejo, mas aí veio a pandemia, virou o mundo, né, e os nossos planos de cabeça para baixo. E essas pessoas estão desamparadas, né, sem saber o que fazer. E a boa notícia é que esse vídeo, ela cai direto para essas pessoas. Por isso o seu like é importante, justamente para o YouTube entregar para quem precisa, né, esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, chegou por aqui, já se inscreve, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E recados dados, vamos embora, vamos pro vídeo. Fala pra mim, você já tinha decidido onde você ia passar suas férias, mas aí do nada o mundo virou de ponta cabeça, tudo mudou e você tá aí agora, você nem sabe se você vai conseguir viajar. A boa notícia que eu quero te dar é que você tá no vídeo certo, e hoje eu vou te provar que é possível sim, com pouco recurso, pouco dinheiro, ter experiências incríveis, conhecer lugares ao redor do mundo, viajar, curtir com a família, sozinho, enfim, ter aquele momento de lazer que você tanto sonha. Mas preste atenção aqui, mais do que nunca é necessário agora se planejar com antecedência para garantir sim uma viagem segura, uma viagem boa e principalmente econômica quando tudo isso passar. Principalmente por quê? Porque as empresas aéreas que estão passando por uma crise realmente profunda, elas no momento que passar essa pandemia ainda vão se encontrar em dificuldades financeiras, né? Apesar de conseguirem superar todo esse cenário econômico atual, vai deixar cicatrizes. E com isso o que ocorre? Ocorre uma oferta de aviões um pouco menor e com isso vai ter sim um aumento nos preços por conta da oferta e demanda, por todo esse cenário aí pós-pandemia. Com isso é extremamente importante que você se planeje para que consiga viagens muito mais econômicas e passagens aéreas aí com preços reduzidos, tá? Então assim, a primeira dica minha aqui já para começar esse vídeo já soltando para vocês é você se planejar, não poderia ser outra. Se planeje com antecedência. Aqui eu quero destacar 2 pontos fundamentais dentro do seu planejamento. Começando aí pelo primeiro ponto, que seria a sua flexibilidade em relação a datas. Então pensa o seguinte, né? Se você entra lá para começar a fazer as buscas de voos, né, de alternativas aí de passagens aéreas, um dia a mais, um dia a menos no seu local de destino, ou de você começar ou terminar a sua viagem, dá um baita diferença em relação ao preço final do voo. Então assim, nunca se planeje, né, e tire férias tendo apenas uma data fixa para poder viajar. Sempre pense no seguinte, de você ter uma flexibilidade, de você ter uma margem, onde você possa mexer com essas datas e encontrar assim, dessa forma, mexendo nesses parâmetros na ida e na volta, no melhor voo para você, com o menor custo financeiro possível, né, com redução, com economia. Então de fato isso dá uma baita diferença. Se você trabalha apenas com uma data fixa de ida e de volta, com certeza fica muito mais difícil você encontrar aí um bom voo e o melhor preço para sua viagem. Outro ponto que você tem que se atentar muito é a época da sua viagem, qual época do ano você vai viajar. Se você for das antigas aqui do canal, certamente você está lembrado de um vídeo que eu fiz a respeito de estratégias para você ofertar um lance matador, né? Então assim, lá eu explico o quê? Que dependendo da época do ano, você vai ter sim datas onde os lances aumentam muito e os consorciados ofertam mais lances, e datas onde o lance diminui demais e a competitividade diminui. E isso acontece, né, de uma maneira proporcional. Se você não assistiu
assistiu esse vídeo, eu vou recomendar que você clique aqui em cima, eu vou deixar o link aqui, assiste lá que com certeza isso vai te ajudar muito a entender de fato a próxima dica que eu vou te dar, a dica número 2, tá? Mas por agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, dependendo da época do ano onde você escolhe, né, comprar suas passagens aéreas e do destino que você vai pagar mais caro ou mais barato. Funciona como lei de oferta ou demanda, então se você viaja para um destino de baixa temporada, normalmente você consegue passagens mais baratas, justamente porque tem menos pessoas que querem ir para lá. Então o que as companhias aéreas têm que fazer? Elas têm que fazer o quê? Baixar os preços, justamente para conseguir atrair mais viajantes, e é nisso que você faz um bom negócio. Agora, se você acaba viajando em altas temporadas, inverno, verão, épocas de férias, você acaba tendo aí um custo bem mais alto, justamente pela procura, enorme procura dessas companhias aéreas, de pessoas querendo viajar nesse momento. Então a dica nossa aqui que fica é justamente procurar aí viagens em épocas de ano de meia temporada, ou seja, primavera, outono, são épocas assim excelentes para você conseguir viajar com qualidade e principalmente pagando bem pouco com economia. Por isso, sempre se planeje com antecedência. Lembre-se do lema aqui do nosso canal, que comprar é bom, mas comprar se planejando é ainda melhor. E assim, já aproveitando o gancho aqui que a gente está falando sobre planejamento, eu já quero entrar na segunda dica. A segunda dica do vídeo de hoje é você encontrar formas de pagamento mais atrativas para pagar a sua viagem. E nesse caso eu quero falar um pouquinho para você aqui a respeito do consórcio de viagens, que é uma excelente alternativa para você que quer conhecer algum lugar diferente, de repente tirar aquelas férias especiais, né? Aquelas férias especiais com a família. Então, de fato, é um caminho que você pode seguir sem você se apertar financeiramente, sem você se descapitalizar e principalmente sem precisar recorrer a empréstimos, como normalmente acontece. Já que o quê? Que o consórcio de viagens você consegue se planejar financeiramente sem pesar no seu bolso essa viagem e sem ter aquela dor de cabeça que normalmente acontece de você viajar, gastar todo o dinheiro das suas férias e quando voltar você tá no vermelho. Então, de fato, viajando através de consórcio e se planejando, você consegue ter um lazer com a sua família, você consegue ter um momento especial sem que pese no seu bolso. Eu sei que a maioria dos inscritos aqui do canal acabam associando o consórcio à compra de bens, né? Ou seja, o carro, a moto ou o imóvel. Contudo, com o consórcio de serviços você também consegue viabilizar as suas férias através dessa linha de crédito, dessa forma de pagamento que é o consórcio. Então assim, considere sim agora a sua próxima opção, fazer um consórcio de viagem para poder viajar, para poder tirar suas férias com a família. Mas você deve estar se perguntando, né? E aí, Dan, mas qual que é a vantagem de um consórcio de viagem? Bom, como você deve saber, quando você decide procurar uma agência de viagem ou fazer uma viagem por conta própria, você não tem muitas formas de pagamento, né, e de parcelamento. Se você for até uma agência de viagem, você até consegue parcelar lá em 2, 3 anos, porém vai ser cobrado aí um alto juros de você. De fato, você consegue parcelar, mas no final você vai ver o quê? Que você vai estar pagando um valor muito maior do que o valor que você esperava gastar com essa viagem. Por outro lado, se você escolhe viajar sozinho, fazer tudo por conta própria, comprar a passagem aérea, reservar os hotéis, nesse caso, a passagem aérea você consegue parcelar, você consegue fazer isso em algumas vezes, né? Já a parte de hotéis e os gastos que você vai ter lá, nesse caso você tem que pagar à vista ou com cartão de crédito, que vale a pena lembrar que o cartão de crédito precisa ser um cartão internacional. Então assim, em ambos os casos, seja com agência ou viajando sozinho, fazendo tudo por conta própria, de alguma forma você sai prejudicado, você tem algum empecilho dentro do seu planejamento, ou descapitalizar, gastar um dinheiro bem maior para pagar à vista, ou é os juros do outro lado em relação aí se você quer esticar um pouquinho mais o parcelamento da sua viagem através de uma agência. Por isso, o consórcio de viagem acaba se tornando uma alternativa muito interessante, principalmente quando a gente fala em viagens de maior valor agregado, viagens que têm aí um custo maior. Por exemplo, você está pensando em de repente fazer uma viagem para o exterior com a sua família ou viajar a algum lugar super conhecido, sei lá, Roma, Paris, Disney. Nesse caso, o consórcio de viagem acaba sendo uma opção bem interessante porque você consegue fazer o parcelamento dessa viagem, que é uma viagem mais cara, em até 1 ou 4 anos.
pagando taxas bem baixas e principalmente parcelas reduzidas que cabem dentro do seu bolso. Então pode ser uma excelente opção. E ainda assim, com o planejamento, né, e com o passar dos anos, o que você faz? Você faz o seguinte, você vai se planejando para sua contemplação. Então quando você sentir que está no momento de fazer a viagem com a sua família ou a sua viagem sozinho, você pode ofertar um lance. Nesse caso pode ser um 13º que caia para você, ou de repente umas férias que você guardou de um outro momento, e aí você consegue antecipar a sua contemplação e a realização da sua viagem, caso você ainda não tenha sido sorteado ao longo desse tempo. E assim, no caso dos lances, por se tratar de cartas de serviços, cartas com valores de créditos menores, os lances não são tão altos. De repente, aí, com valores bem mais baixos, você consegue sim ser contemplado, né? Então, na média, aí, lances em torno de 15% já são lances interessantes aí para você buscar a antecipação da sua contemplação. Então, você não precisa se preocupar, porque o funcionamento do consórcio de viagens é muito simples e muito parecido com tudo que eu ensino aqui no canal. São pessoas que escolhem valores de carta de crédito, aderem a um grupo de consórcio. A administradora faz a abertura desse grupo, o lançamento, com esses consorciados que têm interesse em utilizar a carta de crédito para viajar e começa a fazer a administração do fundo comum, dos recursos arrecadados desse grupo. Com o passar do tempo, a administradora vai contemplando os consorciados, os participantes, que pode acontecer por sorteio ou por lance. E nesse caso, né, ocorrendo a contemplação, a administradora acaba liberando a carta de crédito e a pessoa consegue realizar a tão sonhada viagem. Mas algumas pessoas acabam se perguntando, né, e acabam pensando, poxa, mas eu vou ter que esperar de repente até 4 anos para realizar aí a minha viagem, o meu sonho? Pensa o seguinte, lembre-se primeiro, né, da dica número 1, se planeje com antecedência para realizar uma viagem de fato inesquecível, com tudo aquilo que você sempre sonhou e principalmente sem pesar no seu bolso, pagando muito mais barato. Nesse caso, é um momento que a gente está hoje, né, onde os aeroportos estão fechados, onde o momento não é oportuno para viajar. Por que você não começa aí já se planejando hoje para realizar a sua viagem aí inesquecível, a sua viagem dos sonhos quando tudo voltar ao normal? Pensa nisso. Caso tenha se interessado pelo assunto e queira saber mais, eu já deixei um vídeo aqui no canal a respeito de consórcio de viagens, onde eu detalho totalmente aí a respeito dessa modalidade de carta de crédito. Então se você quer saber, eu vou deixar o link aqui em cima para você nesse card, é só você clicar aqui que você vai direto para aquele vídeo. Lá a gente esclarece muito todas essas dúvidas e mesmo assim, se bater ainda alguma insegurança, alguma dúvida, eu sempre deixo aqui e vou deixar novamente o nosso link do WhatsApp. Então pode clicar aqui embaixo, você vem falar comigo ou com alguém da nossa equipe aqui que com certeza a gente vai te ajudar no esclarecimento dessas dúvidas. Vamos para a próxima dica, terceira dica, sites de buscas específicos. Então assim, eu não podia deixar de falar disso para você. Esses sites, essas ferramentas específicas de buscas de voos ajudam demais. Com certeza aí você deve ter suas preferidas, mas eu queria trazer aqui 2 opções minhas pessoais, que eu acho que vão te ajudar muito aí nessa tarefa de pesquisar voos e principalmente muito mais baratos, né? A primeira ferramenta é a Skyscanner. Eu acho uma ferramenta sensacional porque ela te possibilita aí fazer busca dos melhores voos de acordo com o seu destino e principalmente sem ganhar nada por cima disso, nada de você. Então como funciona isso? Na prática é bem simples, eles de fato não estão ganhando nada se você fizer a compra pelo site, porque eles são remunerados internamente pelas companhias aéreas, então eles não cobram nada de você e as companhias pagam diretamente eles pelos serviços prestados. Então é uma excelente ferramenta que pode te ajudar. Além disso, tem muitas outras facilidades que te ajudam demais na hora de escolher uma passagem aérea, como por exemplo, achar a passagem aérea mais barata entre um país e outro. É excelente quando você está fora do país e muitas outras funções interessantes. Outra funcionalidade que eu gosto muito é que dentro do site ele te mostra qual o destino mais próximo, mais barato da onde você está. Ou seja, na prática funciona assim, se você de repente viajou para Portugal, por exemplo, foi para a Europa passar suas férias, principalmente Portugal, que é, vamos dizer assim, um país onde tem uma língua mais próxima, mais fácil para se comunicar.
Então nesse caso você decide fazer uma viagem para um outro destino, você consegue entrar dentro desse site, ativar essa ferramenta e ele vai te dar o local mais barato saindo ali da onde você está em uma determinada data. Com certeza isso facilita demais, principalmente se você está sem o auxílio de uma agência de viagem, que nesse caso aí teria um custo muito maior. Então essa ferramenta de fato ela facilita muito a vida nessas horas. A segunda ferramenta que eu queria trazer para vocês hoje é o site Kayak. Assim, sem sombra de dúvida, a primeira ferramenta que eu passei para vocês no Skyscanner, vocês de fato vão conseguir as passagens aéreas mais baratas, sem sombra de dúvida. Mas eu pensei em trazer esse segundo site para vocês, o Kayak. Por quê? Porque na minha opinião eu utilizo muito ele para entender os valores reais. Por quê? Porque ele te mostra de fato todos os valores envolvidos naquela passagem aérea. Então você compra depois e você não tem nenhuma surpresa por tarifas adicionais no valor final da compra. Além disso, ele te dá a possibilidade de fazer uma busca com datas flexíveis e você consegue de fato encontrar a melhor data, além da melhor passagem aérea, a melhor data para você viajar com os menores custos. E como eu te disse na primeira dica, então assim, a próxima vez que você entrar no site Kayak e for fazer uma busca, a primeira dica foi o quê? Foi flexibilidade, né? Com a flexibilidade a gente consegue sim encontrar passagens aéreas muito mais baratas, principalmente quando a gente fala em flexibilidade de data, você consegue tarifas muito melhores. Então a próxima busca que você fizer no Kayak, em vez de você buscar lá com a opção exata, troca essa ferramenta de busca por opção aí de datas flexíveis. Você vai ver aí que vai ter muita mudança em custos na sua viagem e você vai perceber que de repente voar no sábado é muito mais barato do que voar no domingo, ou de repente viajar no meio da semana, sei lá, terça e quarta é muito mais barato do que viajar no início ou fim da semana, segunda, quinta ou sexta. Então de fato essa mudança de datas, essa flexibilidade pode te trazer muita redução de custos. Mas assim, uma coisa importante, pessoal, você nesse momento deve estar louco aí, né, entrando nesses sites que eu falei para você, já fazendo suas pesquisas, mas infelizmente o momento que a gente tá, você não vai encontrar nenhuma viagem disponível. Infelizmente os aeroportos estão muito restritos, a maior parte estão fechados. Então essa dica que eu te passei aqui hoje, ela de fato vai ficar para um momento futuro, quando todas as coisas voltarem ao normal. Mas assim, antes da gente passar agora para a quarta dica, eu quero deixar aqui um conselho muito importante para você. Lá na frente, quando tudo voltar ao normal e você estiver fazendo as buscas aí nos sites, nesses dois sites que eu te passei, Skyscanner ou no Kayak, e encontrar uma passagem aérea realmente barata, por exemplo, da Gol, né? O que você faz? Antes de comprar de fato essa passagem aérea, vai lá no site da companhia para conferir o valor real. Só por curiosidade mesmo, saber e fazer uma conferência final. De fato, no Skyscanner, no Kayak, as passagens aéreas são muito mais baratas, mas já aconteceu contudo com alguns amigos próximos meus que quando foram fazer a compra em algum desses sites específicos e foi ver o valor no site da companhia aérea, notou que estava tendo lá uma promoção temporária e os valores dos sites da companhia aérea eram muito mais baratos. Então nesse caso pode acontecer isso, então sempre faça, além da pesquisa nessas duas ferramentas especializadas de voos, faça a conferência nos sites das companhias, né, os sites oficiais, justamente porque pode estar rolando alguma promoção, alguma coisa temporária que te ajude nos valores das passagens. Quarta dica. Bom, escolha sempre muito bem o aeroporto que você vai desembarcar. Isso já aconteceu comigo, tá? Então assim, eu tenho propriedade para falar disso. Então se você está viajando, seja para uma reunião, a trabalho, ou de repente para um evento específico, por curiosidade, procure outros aeroportos alternativos. De repente, os custos da passagem aérea podem ser muito mais barata por essas rotas em aeroportos menores. Mesmo que de repente você tenha que se deslocar um pouco mais com Uber, por exemplo, na região, às vezes, mesmo com esse deslocamento a mais, o valor da passagem aérea no final vai ser muito menor. Então em muitos casos pode ter essa diferença de custos, vale sempre a pena checar. Então além do aeroporto, da passagem aérea que você está cotando na sua data e no local que você está indo, o aeroporto de desembarque também é importantíssimo, tá? Então assim, para você que não liga de repente andar um pouquinho mais ou ter um tempo um pouquinho maior de viagem, pode ser aí um fator determinante para você economizar ao máximo com a sua viagem, com a sua passagem aérea. Por fim, nossa quinta e última dica, a mais surpreendente de todas. Então anota aí.
limpe os cookies do seu navegador ou utilize a janela anônima para poder fazer as consultas aí, as suas pesquisas das passagens aéreas. Eu sei, você deve estar pensando, putz, que negócio doido, né? Parece meio doido mesmo, mas cara, vai por mim, isso funciona e funciona muito na prática. Porque o que acontece é o seguinte, quando você faz as pesquisas na internet, as suas informações ficam salvas através dos cookies do seu navegador. E as companhias aéreas sabem disso, e esse histórico ele diz muito sobre você. Então o que elas fazem? Elas utilizam esses históricos para aumentar os preços das passagens aéreas, fazendo com que você gaste mais ou de repente utilizando aí gatilhos de escassez, ou seja, aquela coisa, sabe, putz, tem que fechar agora, senão eu tô ferrado, eu vou perder isso aqui, vou pagar muito mais caro. E você fica louco, desesperado, tendo que decidir logo. Isso normalmente acontece por conta desse rastreamento das informações que você deixa no seu navegador. Então faça isso, você vai ver a diferença, tá? Então pesquise sempre em janelas anônimas ou limpe seus cookies. É meio doido, mas funciona e funciona muito, você consegue economizar bem. Bom pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu sei, infelizmente a gente está num momento de pandemia, um momento muito difícil, né? Não sem chance aí de fazer viagens, e cá entre nós, né? A melhor coisa que a gente faz hoje é ficar em casa, né? Mas assim, isso não impede o quê? Que a gente comece a se planejar, aproveitar esse momento onde a gente não pode viajar, não pode realizar aquela viagem dos sonhos, ter aquelas experiências, né, com a família. A gente pode se planejar hoje para no futuro, quando as coisas ficarem bem e ficarem bem melhores, a gente consiga aí realizar aí os nossos sonhos, nossos projetos, principalmente no campo de viagens. Legal? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Estamos lá no Instagram, então qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar lá que eu tô respondendo todo mundo nos stories. Mais uma vez, nosso WhatsApp tá aqui no link da descrição. Qualquer dúvida em relação a essas dicas, espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas, ou sobre consórcio de viagens, é só vir falar com a gente aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima terça aí, um forte abraço, cuidem-se, até mais, valeu!